Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão queridão, você torcedora do Flamengo, você que não torce para o Mengão, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Edflow React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei aí um corte do programa Linha de Passe ESPN, repercutindo a vitória do Mengão queridão sobre o Milionários, jogo válido pela sexta rodada da fase de grupos, né? A última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Com esse placar de 3-0 no Maracanã, o Flamengo se classifica em segundo lugar do grupo, né? A vitória não foi suficiente para colocar o Flamengo na primeira colocação do grupo, uma vez que o Bolívar venceu o Palestino jogando em La Paz. Já sabíamos que seria um jogo muito difícil para o Palestino, que buscava também aí uma classificação, né? Dependendo do resultado da partida do Flamengo contra o Milionários, mas terminou assim, Bolívar em primeiro lugar do grupo e o Flamengo em segundo lugar, se garantindo nas oitavas de final. Rapaziada, acompanha comigo o corte que eu preparei, não sai daí, fica comigo até o final. E se você não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada. Daqui a pouco eu volto. Uma coisa que eu acho, Irinda, sobre a perspectiva do Flamengo é que eu tô com o Calçade quando ele fala assim, esse 3-0 não pode apagar a imagem de que esse Flamengo precisa evoluir. Claro. Acho que é muito pelo que o Flamengo pelo que o Flamengo investe, pela qualidade que tem. A gente viu nos últimos jogos de Libertadores. Só que quando eu olho também para esse Flamengo, eu acho que quando o Flamengo tropeça contra o Palestino, estava até vendo aqui dia 7 de maio, a gente sentou aqui e falou muito do que não estava acontecendo do trabalho do Tite. Sim. Não é que o Tite não sabe mexer peça, não serve para esse time, não é isso. A gente nunca precisou subir um tom aqui para agradar quem, sabe, acaba sendo um pouco oportunista de resultado, que hoje deve achar que está tudo ótimo. E talvez não esteja tudo ótimo ainda. Mas eu vejo que até ali para mim era um trabalho. E aí naquele dia 7 de maio ficou aquela coisa, aquele papinho, né? Não, porque se não ganhar do Corinthians, é o Maracanã, não vai chegar nem no jogo contra o Bolívar. Ficou aquele papinho. E internamente, você acaba se cercando para tentar entender e vai falar com as pessoas. E o retorno que se tinha todo mundo entende que a coisa não está funcionando. Só que ao mesmo tempo também há um diagnóstico muito claro, se dizia, da comissão, que eles entenderam o que não está funcionando, o que foi proposto até ali. Acho até que esticou demais a corda, até 7 de maio. De um Tite que teve muita tranquilidade, uma tranquilidade até então inédita para um Flamengo, porque o Flamengo das últimas temporadas é Mundial, é Supercopa, é Recopa, tem sempre um jogo grande, tem sempre uma eleição. O Tite chegou tranquilo até a fase de grupo da Libertadores, até dia 7 de março que ele insistiu. Depois do dia 7, que tudo que a gente falou aqui hoje de Alan, de De La Cruz voltando para ser o segundo homem para jogar de frente, de Zerson vindo da direita para dentro, funcionando muito mais com medo que exatamente o ponta que o Tite tinha ali antes, o Cebolinha na dele, não precisando sacrificar para acomodar o Bruno, o Cebolinha é sacrificado no primeiro tempo contra o Palestino, vai para a direita, que não é dele, para acomodar o Bruno na esquerda, que não funcionava, né? Nem o Bruno próximo do ataque. Então, a partir dali tem uma mudança, que é exatamente isso. O De La Cruz chegou a fazer do Arrascaeta. Ele caindo entre linhas de costa, que já tem uma certa dificuldade para girar. O De La Cruz começa a jogar de frente. O Alan vem bem, porque o Pulgar está machucado. O Gerson já fazia da direita para dentro. No jogo contra o Corinthians, não é nem o Arrascaeta ainda, que para mim eu acho que merece um tópico de consideração de debate que não está bem. Era o Lohan, foi muito bem ali contra o Corinthians, depois o Arrascaeta no jogo seguinte. Então, a partir dali é um outro trabalho para mim. E esse trabalho, eu olho para ele acreditando que pode ter uma perspectiva melhor do que foi o trabalho até o jogo contra o Palestino. Então, se o Flamengo que tem que evoluir sim, e que pode pensar o que vai fazer a janela com o dinheiro do Fabrício Bruno. O lance para mim hoje, o Calçade lembra, o lance do Davi, se eu não me engano foi o Calçade ou o Pedro, não sei se foi o Zinho, que sinalizou que o Davi sinaliza que tinha um caminho ali para o Tite, né? Na faixa lateral. O Davi quase pede para ir fazer ali o corredor. Aquilo ali é didático, tá faltando alguém ali. Com janela, com tudo mais, eu acho que a perspectiva ela pode ser interessante. Não é que a temporada é boa até aqui. Só que do recorte do Palestino depois, onde se identificou o que não estava bem para cá, você tira o cansaço ali, acho que tem que se pontuar, a oscilação de jogo contra o Amazonas. É um Flamengo que ele tá te dando um pouco mais de sinalização positiva do que deu até o jogo ali com o Palestino. A questão é a consistência, né? Porque se a gente pegar o recorte do ano, da temporada, a primeira ideia do Tite para esse Flamengo era um Flamengo com o
sem um ponta pela direita. Era o De La Cruz na direita, pro Gerson jogar por dentro. Aí o Flamengo não começa da melhor forma, o Gerson se machuca, aí o De La Cruz por dentro, com o Luiz Araújo na ponta, o Flamengo faz o Campeonato Carioca muito forte. Mas sempre entra a ponderação, que era o Campeonato Carioca. Vem os jogos mais competitivos depois do estadual, já de maneira concomitante com a Libertadores, e esse modelo se mostra engessado, estagnado. O Flamengo não conseguia evoluir. Então ele volta para a ideia original, mas invertendo o Gerson com o De La Cruz, usando o Gerson na direita, onde ele usou quando ele chega no Flamengo, né? Em outubro do ano passado, quando o Tite chega, o Gerson joga pela direita e joga bem. E o time responde bem. A questão é, se ele vai responder bem de novo, como havia respondido a primeira mudança, em algum momento voltar a ser previsível dentro do olhar dos adversários, ou se ele vai conseguir ser constante nessa evolução. E eu acho que isso passa por uma questão fundamental também na temporada do Flamengo. Porque ela é tática, né? Evidentemente, o trabalho demora para andar, mas ela é física, né? O Flamengo perde muitos desses jogadores importantes nesse começo de temporada, cada um volta num instante, cada um num estágio físico. O Flamengo teve muito pouco os seus melhores jogadores do meio-campo no 100%, todos eles na mesma fase. E agora vem Copa América, um fica fora, outro... Sabe quando é que então, esse grupo vai voltar, esse é um ponto central para esse trabalho andar de maneira mais perene, ou para o Tite ter a oportunidade de fazer o trabalho andar de maneira mais longeva. Você agora pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas em que você vai ter esse cenário que o Zupac citou. Você não vai ter esse grupo reunido ali, ganhando rodagem, ganhando entendimento, aquela coisa de estar quase no piloto automático. Sim. Agora parece que a coisa está minimamente encaixando. Semana que vem já não estão juntos. Já não estão juntos, porque já vai ter Copa América. Só né? De La Cruz e Arrascaeta já não estão. Então, assim, isso já... E vai ser necessário jogar e competir. O Calçade chamou, vou dar prioridade para ele, que daqui a pouco o Calçade tem que deixar lá o Maracanã, porque daqui a pouco as luzes vão apagar. Eu passo para você. Vai lá, Calçade. Eu tô vendo aqui o Alberto Gameiro, o que ele tá, a coletiva dele, o que ele tá explicando, né? Inexplicável. Para um time que tá numa crise violenta. Eles aqueceram 40 minutos, meu. Eu falei, nossa, os caras não vão conseguir andar, né? Tanto que eles aqueceram. Mas tem um lado aí que é do futebol, aí vale para todo mundo, né? Só do futebol brasileiro, mas... de hoje até a volta da Libertadores, a gente está falando das oitavas, claro que a gente vai ter o sorteio agora, semana que vem, então todo esse período que eu vou citar, nós vamos conviver com os próximos adversários dos clubes brasileiros. São 75 dias até voltar a Libertadores. Temos junho inteiro, julho inteirinho, volta lá na segunda semana o jogo de ida, segunda semana de agosto, o jogo de volta na terceira. Então, assim, é uma eternidade, né? No futebol sul-americano, especialmente no brasileiro, 75 dias para o bem e para o mal é uma eternidade. Você pode ter uma equipe completamente diferente, ela renovada, pode acontecer, porque vem janela, o Flamengo, ao que tudo indica, já vai perder um jogador, que é o Fabrício Bruno. Como é que vai ser? Fica do jeito que está, contrata jogador, e pode vir um lateral. Como é que o Flamengo vai lidar com isso? Então, é preciso melhorar o rendimento da equipe, em alguns momentos ser mais contundente, né? Circular bem a bola. O Flamengo tem passadores maravilhosos, De La Cruz, o Gerson, Arrascaeta, e um finalizador que está iluminado, que é um cara que pode levar a equipe bem à frente na Libertadores. Mas muita coisa pode mudar para o Flamengo e para os seus adversários até a volta da Libertadores da América. Pode falar, André. Não, é só a constatação de que o Flamengo vai ter que se virar para continuar melhorando e competindo sem os seus principais jogadores. Isso já se sabia há muito tempo, mas vai chegar essa realidade agora, em que já se sabe que o Flamengo está classificado na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, perdão, e o Campeonato Brasileiro vai prosseguir de um jeito ou de outro, com outros times afetados, mas é complicado, né? O que vinha sendo feito, de certa maneira, naquela semana decisiva, Corinthians e Bolívar, em que, sei lá, um empate no Maracanã poderia ter um efeito devastador, a comissão técnica poderia não estar aí mais. Tá? Agora vai chegar o pior. É agora o pior. Não passou o pior. O pior é agora, porque o elenco vai ser muito modificado e a exigência, a cobrança vai continuar. Vamos lá, vai perder Arrascaeta, vai perder De La Cruz, vai perder Vinha, vai perder Pulgar, Varela.
Tem 5 já. O Evanilson na seleção brasileira ele vai ser avaliado. Não sei se pode ser cortado. O Pedro é uma possibilidade no radar do Eval. O Fabrício Bruno vai embora? Fabrício Bruno vai embora. Vai embora. Exato. Aqui tem 6, podem ser 7. E a gente está falando de titulares, certo? Sim. O Garo hoje não é titular, o Alan está voltando, mas... Sim. Era titular até... Do meio campo titular vai ficar o Gerson. O menor problema talvez seja o Alan. O Lucas sentiu lesão, exatamente. Vinha vai para a seleção, fica sem lateral. Sim, então é o impacto. Olha... Vê como. O Tite vai falar daqui a pouquinho, já está chegando lá, terminou a coletiva. O Gameiro acabou de explicar. Gameiro, eu não sei se ele explicou, se ele convenceu alguém. Meia hora, ele convenceu. Quando fala muito, dá bom dia para cavalo, né? Essa história? Talvez ele esteja se explicando pela crise lá, não pelo jogo de hoje aqui. Exatamente, que o jogo de hoje foi desastroso da equipe do Milionários. Só uma coisinha aqui antes do Tite, e se o Tite nos interromper, eu volto com o assunto depois. Você queria falar do Arrascaeta, né? Tem um tópico aí, Arrascaeta. Física, questão física, técnica. Não, brevemente, até porque o Tite pode pintar a qualquer momento para passar. Mas depois a gente traz o assunto de novo. Falamos de 4 jogos, né? Corinthians, Bolívar, Amazonas. Isso. E hoje Milionários. Desses 4 jogos, você teve um bom momento de alguém que fazia aquela função ali, e não foi com o Arrascaeta, foi com o Lohan contra o Corinthians. Depois você tem 3 jogos com bom funcionamento desse meio campo, não contra o Amazonas, mas os 2 da Libertadores, Bolívar e Milionários. Passam por outros nomes, não pelo nome que quase sempre estava posto sobre a mesa, que era chover no molhado. Apesar de tudo, o Arrascaeta é bem. Quando o time não é bem, o Arrascaeta é bem. Quando o time é bem, o Arrascaeta é melhor. O Arrascaeta não vem bem. Faz tempo. E acho também que já é algo que o Tite deve estar monitorando. Tem um menino como o Lohan para fazer ali exatamente. Não sei se o Tite vai alterar alguma questão de funcionamento do time, mas mantendo o que ele fez nos últimos 4 jogos, o Lohan faz do Arrascaeta. Não precisa, talvez, mexer muito. Agora, é preocupante porque o Arrascaeta, desde o ano passado, quando ele volta da Copa do Mundo, sempre existia um ponto de interrogação. Era para ter feito uma cirurgia que não fez, não corrigiu, estava sempre se prejudicando, ficou quase 45 dias fora ali por volta de abril, depois um pouco mais à frente, época de mata-mata de Libertadores, aquela coisa, vai voltar, não vai, mata-mata de Copa do Brasil, também teve lesão. Hoje ele não passa pelo melhor momento físico e técnico dele. Você lembra então, no outro ano, a gente precisa considerar isso no Palmeiras, que ele ficou uns 40 dias também parado, a questão física dele é sempre uma preocupação. E a volta de lesão sempre demanda um tempo maior para ele. Esse funcionamento todo, o quarteto do meio de campo que a gente falou, passa muito pelo Alan, fazendo muito bem a dele, não tinha ainda talvez despontado no Flamengo, De La Cruz, esse sim chovendo molhado, o Gerson, mas não passa pelo Arrascaeta. Hoje até um pouco, passa muito pelo Cebolinha, nessa era Tite, hoje não passou tanto, acho que muito pelo jogo que não aconteceu ali pela esquerda. O Pedro, 21 gols, se não me engano, 27 jogos, 27. Agora, o Arrascaeta, que sempre é aquela coisa que fica meio óbvio falar, tem um ponto de interrogação ali. Mas hoje um pouco mais ligado. Até o gol do Pedro sai de uma pressão inicial do Arrascaeta. Ele tenta finalizar mais fora da área, tenta participar um pouco mais, embora a fase técnica não responda. Então, eu vi um Arrascaeta um pouco mais voluntarioso. Mas eu vejo também que há no funcionamento do Flamengo, principalmente no funcionamento anterior com 2 pontas, uma maneira de jogar que não favorece tanto um meia com as características dele. Então, o jogo do Flamengo deixou de ser associativo por dentro. E hoje a gente já percebe mais com a incorporação do Gerson. Muito perto dele, né? Exato. O Gerson chegando mais, o De La Cruz enxergando o jogo de trás. A tendência é que o Arrascaeta cresça de produção. Mas eu concordo com o Pedro. Não é uma boa temporada do Arrascaeta. Tecnicamente falando, ele está abaixo do que já jogou no Flamengo e há funcionamento do time, a parte do atleta, eu vejo que as duas coisas podem confluir se o time passar a jogar mais por dentro, ter mais gente no meio e ao mesmo tempo o Arrascaeta conseguir nesse momento uma resposta física melhor. Para eu poder liberar o Calçade, que daqui a pouco tem Tite, queria ouvir o Calçade também sobre o Arrascaeta. Bom lembrar que o Arrascaeta não terá descanso, né, Calçade? Tem a Copa América aí que a gente acabou de citar. E ele quase nunca tem descanso. Quase nunca. Esse é um ponto importante, né? Assim, como é que os jogadores vão disputar a Copa América, até onde vai ser, no caso do Arrascaeta, a seleção uruguaia, pode ser que ela avance bastante e desfalque muito o Flamengo e também tem uma sequência aí de muitos jogos, né? Com pouco espaço, mas é algo que ele já está acostumado. Então vamos ver o que será o Flamengo e os outros também, vale para todo mundo. O que as equipes, como elas estarão para as oitavas de final. E deixa eu dar, olha aqui, a Denor está lá já sentado, respondendo, então eu me despeço. Um abraço.
Até a próxima. Tchau, Valeu, Calçade. Calçade. Bom retorno pra você. Valeu, Jogou a viu? bomba ninja e pluft, desapareceu. Sumiu na fumaça. Ô, Dimas, então já temos o Tite aí? Podemos? Muito bem, voltando aqui, as imagens aí do gol do Pedro, que foi legal, mas assim, Nossa, o quantas Pac está quantas incomodado. perguntas até então na coletiva, Zupac? 9. Quantas sobre Gabriel Barbosa? 0. Não tem mais relevância? Pois é. É uma das maneiras de... É uma reflexão, enxergar. Inclusive. Não, que tem relevância, ele tem. Se ele tivesse entrado e feito um gol, a pergunta surgiria. Mas eu acho que tem uma questão aí, Zupa. É claro que não tem uma resposta concreta, mas o resultado, até de certo ponto, o bom desempenho, de alguma forma, no jogo, você tem o que falar de Alan sentado ali, de Pedro, de outros nomes. Vai tirando-se o peso, porque eu não acho que a pauta foi ignorada. Vai tirando-se o peso do que é o Gabriel nesse elenco. Merecia uma perguntinha. Não, é uma questão, a gente não- realmente. a Acho gente que não pode viu ter a várias Querer ser um respostas. ombudsman da imprensa, o claro, jornalista tem que nem é perguntar. nosso papel aqui Não é ficar- isso aí, pelo ficar amor de Deus. criticando o companheiro. Mas a gente ficou. Não, mas a gente ficou E nem eu esperando. acho que o Tite daria uma grande resposta também. Não, mas eu acho que é importante a gente entender se o Gabriel não entrou porque o Tite quer preservá-lo, se o Gabriel não entrou porque o Tite entende que tem que dar um gelo, se ele não colocou só porque ele não quis, esse é um assunto, né? O Gabriel era uma pauta do jogo de hoje, o André falou isso na sua primeira Criou uma intervenção. expectativa danada sobre como o Maracanã ia receber o Gabriel. Estou falando Lamento disso que desde a semana passada. que essa pergunta não entrou em pauta, pelo menos no longo trecho que a gente ouviu da entrevista, porque de fato era uma das expectativas. Ver como o Maracanã reagiria ao Gabriel, ver o que o Tite faria com o Gabriel no banco, a gente está vendo ele aí, com o seu visual mais clean. Eu tenho essa E ouvir o que dúvida. o Tite falaria sobre ele. Essa terceira parte a gente não viu. Concordo com toda a visão Porque do as Zupa, do que duas a gente primeiras não viu. partes não aconteceram. Mas eu concordo, mas eu tenho muita dúvida sobre o que pode também representar enquanto figura, tamanho, repercussão, barulho do Gabriel. Hoje tem muita gente para se falar na frente dele, talvez fique uma coisa mais ali. O Gabriel não vai perder o tamanho na história do Flamengo. O Gabriel é o ídolo do Flamengo, dentro ou fora do clube, punido ou não, multado ou não, banco ou titular, ele é. Mas é uma coisa que eu acho que, claro, imediatamente após o ocorrido, 2 dias depois, só se falaria disso. Teve aquele episódio lá, ele chegando em Manaus, ele não entrou, mas ele sai um pouco ali do script, vai para criançada, para o pessoal ali para abraçar, que ele sabe que era importante passar uma imagem de que ele era apoiado, de certa forma. Certo. Mas vai caindo um pouco, tem mais coisas a se falar para muita gente do que o Gabriel, que me parece que vai ficando algo... Ele não menor ali no entrar, cenário. para mim, é uma coisa que chama atenção. Sim. E existem interpretações para isso. Né? Mas Chama também... atenção não entrar, mas acho que normal também não Mas entrar. acho que é compreensível. Mas No jogo de hoje, no jogo é compreensível. resolvido. Mas compreensível. tem uma questão que é disciplinar, porque ao puni-lo, a diretoria do Flamengo entende o episódio da camisa do Corinthians como uma indisciplina ou uma imprudência ao vestir a camisa de um time que é rival, mesmo que no cenário nacional. Mas fora a questão disciplinar, hoje o Gabigol é uma das últimas opções no ataque do Flamengo. Isso. Daí, analisando só a bola, a parte técnica, antes do episódio, o Gabigol não vinha mostrando desempenho que justificasse mais minutos. O Gabigol sempre que entra, tá. Ele não mostrou serviço a ponto de colocar uma pulga atrás da orelha de a gente questionar, pô, o Tite poderia mudar algum cenário no jogo. Mas e outro, o Pedro tá bem. Não, fora isso, o Pedro tá muito bem. Não, o Pedro não se discute, é titular absoluto, ninguém faz sombra ao Pedro no ataque hoje. Mas a questão é, quando precisa variar o jogo, o Tite tem opções melhores que o Gabriel. O Lohan entrando na frente é uma opção melhor. O Luiz Araújo, e aí retomando o esquema com ponta, é uma opção melhor. Então, Bruno Henrique entrou. Bruno Henrique é uma opção natural e melhor, e acabou sendo expulso. Mas hoje o Gabigol está atrás na fila na parte técnica, desconsiderando o episódio da camisa do Tite Corinthians. acaba de falar sobre Gabigol. Aí. Você quer falar antes ou quer ouvir o Tite antes? Claro André? que Você vamos decide. ouvir o Tite, é óbvio. Então, o trecho do Tite sobre Gabigol finalmente perguntaram. Vamos lá. Atenção, tá ajeitando, preparou, Combinou. apontou, tomou distância, olhou o goleirão, escolheu o canto. Enquanto roda, Fala. só um detalhe, de certa forma teve uma punição silenciosa hoje, porque na única competição que não se poderia mudar a camisa 10, o Flamengo foi lá, solicitou uma autorização E mudou. especial e mudou. O Gabriel também não é 10 na Libertadores, não é na Copa do Brasil e não será no Brasileiro. Fala, Tite. Tite, boa noite, Raiza Simplício da Gol Brasil.
Falou sobre essa recuperação do Alan, né, que foi um processo que você trabalhou, a comissão técnica, todo mundo trabalhou com ele. E eu queria te perguntar sobre o Gabriel, né? Ele vem de uma sequência que ele ficou suspenso. Como é que tem sido esse trabalho com o Gabriel para tentar recuperar o Gabriel? Nos últimos jogos ele acabou não entrando em campo. Vocês estão fazendo algum tipo de trabalho com ele? Como é que está sendo isso? O mesmo processo, o mesmo trabalho, claro que com as características diferentes, né? Não igualdade e equidade, mas o dia a dia das participações no trabalho do Alan, dele e da demais equipe em produzir para que eles estejam no mais alto nível. Pronto, é isso aí. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos, deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Até a próxima, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau.